Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no canal da CF Performance, onde hoje, por fim, chegamos a um episódio importantíssimo na saga aqui do Fusquinha do Arthur, onde a gente vai finalmente, com toda essa eletrônica e a tecnologia que a gente colocou ali de aquisição de dados no Fusquinha, acertar a dupla carburação desse motor 1600 com capela de Gol BX e com a dupla carburação da Solex 32. Beleza? Bom, esse vídeo aqui, eu acredito que vai tirar muitas dúvidas de muita gente que pergunta como que se deve acertar, além, lógico, da gente tirar as conclusões de temperatura e de funcionamento com essa capela do Gol BX, que eu acredito que todos estejam muito curiosos para saber. Então o Fusquinha está aqui amarrado com o eixo traseiro, já em cima dos dinamômetros. Fusca só traciona aqui o eixo traseiro e este dinamômetro, ele vai medir a potência que está sendo gerada por esse eixo traseiro aqui desse motor. Outra coisa, este óculos escuro muito estiloso que eu estou aqui na minha mão, não é porque eu vou ir para a praia, mas sim porque agora, utilizando esse óculos escuro, eu posso simplesmente, vejam só como é mágico. Pronto, como vocês podem ver, agora vocês estão me vendo, na verdade eu estou vendo. Bom, vocês entenderam, esse óculos aqui tem câmeras localizadas, por quê? Porque ia ficar muito difícil para o Nicolas conseguir vir aqui atrás e capturar tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Um dos carburadores está aqui, o outro carburador está aqui e agora eu consigo mostrar em primeira pessoa tudo que eu vou fazer aqui no cofre desse carro, que é bem apertado. Eu estou aqui no finalzinho, os exaustores estão ligados aqui, o escapamento vai sair por aqui, enfim. E aí vocês aqui conseguem enxergar de uma maneira muito melhor. Então, por vezes, vocês vão me ver utilizando esses óculos, porque eu vou estar fazendo gravações em locais apertados para conseguir explicar melhor para vocês um pouco das coisas. Fechou? E para finalizar, mas não menos importante dos disclaimers do vídeo de hoje, nós temos ali uma belíssima FT450 que está aqui capturando temperatura de óleo, pressão de óleo, sonda lambda da bancada esquerda e da bancada direita, ou seja, os dois cilindros de cá, os dois cilindros de lá. Cada um dos dois carburadores a gente vai ter a leitura ali da mistura de combustível por uma sonda de banda larga. Beleza? Dito isso, é hora da gente começar efetivamente o acerto. Então pega a pipoca, o chimarrão, a cuca, enfim, o que vocês preferirem. Senta, que hoje vai ter um videozão daqueles. Bora! Então, antes da gente efetivamente começar a acertar aqui um carro carburado, é bem importante que a gente deixe esse motor esquentar. Portanto, vamos deixar ele ligado aqui. Na FT eu consigo ver a temperatura de óleo, que é basicamente a temperatura do motor desse carro. E um detalhe adicional, que quem não viu os vídeos vai poder ver pela primeira vez. Bom, deixa eu ver aqui se está tudo. Está respondendo relativamente bem. E eu vou mostrar uma novidade para vocês lá atrás. Aqui nós temos dois marcadores de temperatura. Vê que um deles está aqui, nesse cabeçote. Tá bem posicionado aqui. E tem um outro que está ali no outro cabeçote, lá atrás. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Tá no meio dessa fiarada aqui. Mas enfim, os dois carburadores, temperaturas de cabeçote aqui, pegando certinho a temperatura aqui. E é isso. Vamos iniciar as atividades, deixar ele esquentar, chegar aqui nos 80, 90 graus, que é uma temperatura satisfatória. E vamos para essa. Bom, queridos amigos, então aqui já em temperatura nominal de funcionamento, estamos aqui com os cabeçotes já a 90 graus Celsius, tá? Uma temperatura já satisfatória, porque afinal de contas o que faz a distribuição do combustível nesse caso e a atomização é o fato do combustível bater no cabeçote quente, evaporar, e aí ele é admitido pelo cilindro e tal, entra lá dentro e fica tudo certo. Vamos lá, turma. Ponto número 1. Aqui eu tenho as duas widebands. Então aqui o cabeçote do lado do motorista, ali o cabeçote do lado do passageiro, certo? Os dois estão travados em 1 de lambda.
E aqui é onde a gente vai começar efetivamente a acertar esse carro. Casualmente, eles estão com a configuração original. Nós compramos 2 carburadores novos, como vocês viram no primeiro vídeo dessa série. Os carburadores antigos a gente tem eles ali, estão guardados, mas eles estavam com muita folga no eixo, tinha que fazer muito reparo. E aí esses carburadores eles são relativamente baratos, então a gente preferiu comprar 2 carburadores totalmente originais aqui. Fechou? Vamos começar primeiro acertando, como a mistura está decente, a marcha lenta está ok, vamos começar acertando o ponto de ignição. E para isso eu vou contar com o meu assistente, assim como temos no mundo de Bickman, né? Vamos chamar o meu Lester, que vai nos ajudar aqui a desvendar os mistérios desse carburador. Ô Lester, digo tiozão. Eu ouvi, viu? Como vai você? Você tá bem, meu irmão? Estou melhor agora. Isso vai pegar, estou com medo. Eu já ouvi nos comentários o pessoal falando isso aí. É melhor do que o Pederneiras que esses dias invocou o Latrell. Enfim, mas vamos lá, vamos manter esse vídeo family friendly. Tiozão, pega lá por favor a pistola de ponto pra gente ver como tá o avanço de ignição aqui desse motor, porque antes da gente começar a acertar combustível, a gente tem que ver se a ignição tá no lugar certo. Ótimo, vamos. Então essa pistola, para vocês que nunca viram uma pistola de ponto, os caras ali atrás já estão ali imaginando. Para vocês que nunca viram uma pistola de ponto, ela tem um positivo e um negativo que você liga na bateria e tem essa garrinha que a gente vai ligar no cabo de vela do cilindro número 1, tá? E aí com isso, toda vez que passar uma faísca, uma corrente elétrica por aquele cabo de vela, vira uma balada. Então, eu consigo aqui saber exatamente o momento em que ele dispara a faísca. E eu vou colocar agora na polia do virabrequim para justamente ele marcar em qual momento ele está dando a faísca. Tiozão, você tem dados sobre este motor? Deixa eu botar o óculos aqui para a galera conseguir enxergar melhor. Na época dele, com o combustível da época dele, ele usava 8 graus de avanço. 8. Exatamente. Então vamos lá. Então aqui, galera, eu regulo aqui os 8 graus de avanço. 8.0. E quando eu aponto aqui, ó, para a polia, eu consigo enxergar algumas marcas. Olha lá, ó. Conseguem ver aqui? Tá dando para enxergar aí? Não sei se pela frequência do óculos dá para enxergar. Essa marquinha da direita, ela vai ter que alinhar mais ou menos ali com o meio do bloco. Quase. Passou. Tá vendo que quando eu mexo aqui, ó, ela anda. Vocês conseguem observar isso, ó? Aí saiu bem fora e aqui saiu bem fora também. Vamos tentar alinhar ali no ponto. Tá chegando. Aqui tá satisfatoriamente próximo. Beleza. Estamos em 8 graus de avanço, que é o que manda o figurino do Fusquinha, certo? Olha lá, temperatura do carburador esquerdo, do cabeçote esquerdo, tá bem maior ali do que o cabeçote direito, hein? A ideia é que ele não passe de 150, na verdade que ele não passe de 170 graus, mas está subindo ainda. Vamos ver o que está acontecendo lá nas misturas agora, depois que a gente acertou o carburador, depois que a gente acertou o ponto no distribuidor. Misturas de combustível aqui então, levemente pro excesso. Se fosse um carro water cooled, a gente poderia deixar a sonda até nessa mistura aqui, que seria a mistura ideal, que é o 1 de lambda. Para marcha lenta, para utilizar, é a queima perfeita. Todo o oxigênio do cilindro está sendo queimado com combustível. Não está sobrando nada de oxigênio lá no final da combustão. Mas, como este motor é air cooled, grande parte do que arrefece o motor é a temperatura do óleo. Eu vou até colocar aqui um quadrinho da temperatura do óleo, para a gente ter uma ideia.
Então, parte do que esfria esse motor vai ser a temperatura de óleo e as misturas, o combustível jogado dentro da câmara de combustão. E para isso, bom, neste momento a gente tem que acertar a marcha lenta desse carburador. E tem dois parafusos que regulam apenas a passagem de combustível depois da borboleta. Eu vou ajustar eles agora e na sequência eu vou mostrar para vocês, a hora que a gente tiver com o carburador ali na bancada, aonde eles estão localizados e como é que funciona esse ajuste. Mas bom, vamos recorrer aqui ao meu óculos para que a gente consiga trazer essas imagens para vocês. Vamos lá. Então, ó, tá ali o carburadorzinho e olha onde a minha mão vai, ó. Esse aqui é o parafuso que regula justamente a passagem de combustível para a marcha lenta. Essa galeria, ó, ali tá a borboletinha dele, tá lá embaixo. De maneira que, repara, eu vou virar, eu vou botar minha mão aqui, ó, e vou virar esse parafuso, ó. Aqui eu tô apertando. Olha o que acontece com a mistura no carburador esquerdo, ficou pobre. Agora eu vou virar no sentido contrário, ó. Ó, virar aqui no sentido contrário. Ó lá. Aqui eu abri. Olha lá, lavou de combustível. Então a ideia é, vamos ver a temperatura aqui, ó. 135 graus nesse cabeçote esquerdo. Agora eu deixei ele lavandinho de combustível, ele ainda vai subir, evidentemente, está acontecendo combustão, mas ele vai ter uma tendência de esquentar bem menos do que aquele outro, porque eu estou alimentando ele com combustível, certo? Então vamos tentar deixar aqui na lenta uns 90 de sombra. 88, 89, opa, 90. O outro lado lá também tá uns 92 ali, 92. Vamos tentar dar um tapinha no carburador do outro lado. Opa! 88. Fechar um pouquinho esse aqui. Vou fechar um pouquinho do outro lado. E aí eu considero ele reguladinho. Aí, ó. Beleza. Eu vou deixar nesse número para dar uma esfriada legal de cilindro. Ter uma marcha lenta satisfatória. Olha lá. 136 graus. Baixou 1 grau, porque ele chegou a 137. Então ele gosta de andar com essa mistura de combustível mais gordinha. Vai circular aí mais ou menos nessa temperatura. Ele tá com a tampa aberta e a gente vai regular com a tampa aberta, evidentemente, mas não tá circulando nenhum ar. O ventilador, por enquanto, tá desligado e a gente vai manter ele dessa maneira. Muito, tiozão. 1.2, 1.13 sonda. Nem detalhe direito. Nem me atrevi a dar pé embaixo, porque não faz sentido com uma mistura de combustível nesse patamar. Então vamos solucionar. Às vezes a falta de combustível chega a ser tão crítica que a gente escuta estourando na admissão. Não sei se vocês já ouviram aqui, pá, pá, sai aquelas labaredas assim, aquele flash daquele foguinho ali pelo carburador. E isso pode ser um forte indício de falta de combustível. O estouro na admissão, seja no carro injetado, seja no carro carburado, é um forte indício de falta de combustível. Aqui a gente não chegou nesse ponto, porque o wideband já estava dedurando pra gente antes disso. Então vamos ter que mexer um pouco na reciclagem, no acerto ali dos componentes internos desse carburador. Então vamos dissecar este, não vamos dizer o defunto, né? Porque esse aí não morreu. Ainda não. Mas vamos tirar esses carburadores pra gente ver o que a gente encontra lá por dentro. Bem, senhoras e senhores, então aqui eu estou com o carburador, já tirei os parafusos aqui deste carburador. Essa aqui é a tampa, justamente onde fica aqui o afogador.
e também a válvula aqui controlada pela boia. Mas eu não vou entrar tanto aqui neste mérito, porque o que a gente quer realmente está aqui dentro. Já sequei a cuba, esse outro aqui está fechadinho ainda, mas vou mostrar para vocês aqui dois detalhes, tá? Bem nesse ponto aqui, ó, eu já tirei esse parafusinho e sequei todo o combustível que tinha dentro da cuba, e ele vai nos dar acesso ao giclê principal de combustível, ok? Que é esse brodinho aqui, ó. Vamos. Tá aqui na mão. Esse aqui é o giclê principal de combustível. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ele tem um valor. Está escrito aqui em cima. É um giclê 150, significa que ele tem ali 1,5 milímetro de diâmetro. Esse buraquinho bem pequenininho que está aqui no meio do giclê, tá vendo? E este é o furo, ou melhor, o orifício que regula a passagem do combustível que está aqui dentro da cuba, tá? Para subir nesta torre aqui, que vem parar aqui no nosso injetor. O injetor, conforme vocês podem ver aqui, ó. Tcharam! Estão vendo o injetor ali no fundo? Bem aqui, ó. Ele tem um buraquinho, certo? Desse buraquinho é que vai vir a maioria do combustível que vai ser injetado por aqui, porque ele vai... Veja, aqui a gente tem o ventre, que é essa pecinha aqui, inclusive essa peça ela é removível, tá? Eu consigo tirar ela fora, ok? Aqui embaixo eu tenho a borboleta, que é justamente o que dá o nome de Solex 32, são os 32 milímetros que ele tem de diâmetro aqui. E aqui no outro lado eu tenho o ventre. Esse aqui o tiozão já me falou que ele pediu um Solex com ventre de 24 milímetros, que é o maior ventre que a gente tem da linha Volkswagen A aqui. Eu acho que tem a galera que abre para 28, abre para um monte de coisa, mas a gente não vai mexer com isso, porque afinal de contas eu não sou um especialista em carburadores, a ideia é a gente deixar esse carro funcionando de uma maneira satisfatória. Então, vamos lá. Qual é a moral da história? Toda vez que o ar passar por aqui, vocês veem que tem tipo como se fosse uma rampa aqui de skate, assim, vem surfando aqui e entra aqui, né, pelo ventre. Toda vez que a quantidade de ar passa nesse funil, o ar acelera. E por acelerar, ele gera o efeito ventre, que justamente faz uma sucção bem aqui nesta região onde está o nosso injetor principal. E aí ele puxa o combustível. O que vai limitar o combustível que vai ser puxado aqui por essa massa de ar, ou por essa depressão, ou por esse vácuo que vai ser formado pelo vento aqui? O nosso giclê principal. Esse furinho é justamente o que vai dosar o quanto de combustível ele vai permitir passar por aqui. Então, se eu tiver aqui e começar a acelerar, ele vai passar um monte de ar, porque a minha borboleta vai abrir, e o ar que vai passar por aqui vai carregar junto com ele a quantidade de combustível limitada por esse furinho aqui. Certo? Beleza. Vamos lá. É só isso então, Ricardinho? Se a gente tem que engordar esse carro, a gente tem que engordar ele com este giclê? Em teoria, sim, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque nós temos um conjunto ali de giclês, nesse caso da Solex 32, que vão trabalhar ali juntos, tá? A gente tem aquele giclê lá de baixo, que é o giclê principal de combustível, e a gente tem este cara aqui em cima, que é conhecido como giclê de ar, certo? Qual é a moral da história desse carinha aqui em cima, tá? O nome já diz muito sobre ele, mas como funciona essa parte do giclê de ar? Vamos entender. A gente tem a cuba cheia de combustível, que sofre um efeito de sucção pelo ar que está passando por aqui e puxa o combustível aqui de dentro, limitado apenas pelo nosso giclê principal de combustível, que fica ali embaixo, como a gente já pode ver. Só que em altas rotações acontece um efeito onde a nossa borboleta abre. Portanto, a única restrição na admissão do ar, depois de uma certa rotação, vira esse diâmetro aqui.
Quando essa restrição começa a virar, ou melhor, quando esse diâmetro começa a virar uma restrição, ele forma um vácuo muito forte. E aí é o que em altas rotações faz com que a mistura de combustível engorde. Então, na prática, significa que você vai afundar o pé no acelerador, ele vai injetar aquela quantidade de combustível lá, em alta, aquele vácuo tende a subir e faz com que ele puxe mais combustível do que deveria. Aí, meus amigos, vocês já tentaram tomar uma bebida com um canudinho furado? Você pode fazer mais força que a quantidade de fluido ou de líquido que vai passar por ali vai ser exatamente a mesma. Tá vendo que ele fica aqui na parte de cima? Ele está conectado com esse corredorzinho onde passaria o combustível. Então ele abre como se fosse um respiro de ar, para que em altas rotações, a hora que o vácuo realmente entra torando o pau aqui, que aí no vento ele torna-se uma restrição, ele abre uma passagem de ar para, em vez dele puxar mais combustível, ele vai puxar um pouquinho do combustível daqui e um pouquinho do ar, regulado por este cara aqui, que é o giclê de ar. Um problema, inclusive, muito comum desses carburadores Solex é que, com o tempo, combustível, o uso, vai formando um zinabre aqui, vai ficando bastante sujeira aqui nessa região. E aí ele tem uma tendência de entupir esse giclê. E aí você tem aquela característica de que o carro em alta rotação dá aquela engordada muito forte. Porque se eu tampar isso aqui, eu vou fazer com que em alta rotação esse camarada aqui jorre combustível lá para dentro. Eu preciso ter esse alívio de pressão aqui, no caso do giclê de ar, para permitir uma melhor atomização. Eu nem vou entrar aqui no mérito, porque eu acho que a gente nem vai precisar preparar esse carburador, mas a gente também teria aqui essa moedinha aqui do tubo emulsificador, o emulsi, enfim, que faz a emulsão, faz a mistura aqui dentro do nosso injetor. Mas eu acho que só esses dois giclês aqui já vão ser o suficiente para a gente conseguir fazer um acerto satisfatório neste carburador. Giclê de ar 100, giclê de combustível 150. Nesse caso, galera, vamos fazer um combinado? Vamos primeiro começar pelo giclê principal e aí, se for o caso, a gente mexe no de combustível, porque pelo visto tá tudo com muita falta lá, né? Mas tá faltando absurdo, não? É. Querem fazer do jeito raiz ou do jeito Nutella? Raiz. Raiz? Tem broca? Temos. Então traz o jogo de broca pra gente. Então vamos lá, galera. Aqui eu tenho algumas brocas. Não são assim uma infinidade de brocas, mas a gente tem aqui um giclê de 150, o que em teoria significa que eu tenho aqui uma broca de 1,5 mm e olha só, é exatamente o diâmetro deste giclê, ok? Bom, o próximo passo é de 2 mm. Já viram 200, né? Já vai ser um duzentão. Um duzentão. Será que vai dar um barato, tiozão? É pra dar um barato, eu acho. Vamos lá. É o helicóptero. Olha isso, é um perigo, hein, tiozão? É um perigo isso aqui, hein? Meu amigo. É. Tem um senhor buraco aqui agora. Esse aqui, por enquanto, a gente não estamos nem no estágio. A gente só quer passar essa porcaria original, né? Eu só quero que funcione esse custo para o menino Arthur conseguir andar. Tá bom, abrimos aqui para 200. A gente tem que repetir o mesmo processo lá no outro carburador. Por um acaso, tiozão, você sabe se nós teríamos um giclê de ar menor? Temos 90. 90? Eu gostaria de testar um 90. Você tem um 90 por aí? Tenho sim, vamos pegar. Porque para baixo a gente não consegue, né? Para cima vocês viram que ali é fácil. Vamos pegar. Brincou, eu já, ó. Mas, se tivermos um giclezinho de ar aqui menor, vai nos ajudar, porque vai criar aquela restrição e
dar aquela engordada em alta. Então vamos lá, vamos tentar. Temos giclês mais baixos do que esse 90? Não. Tá. Então vamos colocar o giclê de ar 90. Aqui o nosso ex 150. Então vamos botar ele ali embaixo. Apertar este giclê principal ali dentro. E estamos fazendo o queimap aqui. Primeira mudança aqui na solecona. Como esse aqui é um carburador que tem só um jet, toda vez que eu mexer no giclê principal, vocês vão ver que a gente vai ligar o carro na marcha lenta e ele vai ficar ali bem ruim. Aí eu vou ter que fazer todo aquele processo, os parafusos, vir acertando um por um de novo, para fazer a mistura ficar legal na marcha lenta, depois ver como é que ele ficou em alta. É um processo trabalhoso, então é complicado. Complicado porque tem que tirar carburador, botar carburador, né? O cara tem kit, né? Tira casaco, posso casaco. Mas e outra coisa, em teoria isso aqui é a giclagem original, algo que a gente não tem ainda uma explicação, e eu cheguei a conversar bastante com o tiozão acerca disso, é que a gente não tem uma explicação do porquê que esse carburador está funcionando dessa maneira, assim. Porque em teoria botou o giclê original do carburador original no motor original, ele deveria funcionar perfeitamente. Não está acontecendo no caso deste simpático carburador. Por quê? Às vezes é melhor nem saber. Porque a gente pode ter alguma característica diferente ali nesse cabeçote, enfim, comando, que a gente não sabe. Esse motor chegou montado pra gente. Então, a gente literalmente só montou e colocou no lugar. Então a gente não sabe qual configuração de comando e tudo mais que está rolando lá neste motor. Beleza? O legal é que tudo isso que vocês estão vendo eu fazer aqui, vocês podem fazer no de vocês. E diferente de decorar, lembra quando na prova do colégio a gente decorava assim? Aí chegava na prova, a professora ia lá e mudava os números e a gente não sabia fazer. Tiozão. A gente decorava, chegava na prova e se lascava. Aqui, se você aprender, você vai conseguir acertar. E, infelizmente, vocês têm que ter uma wideband para fazer dessa maneira como eu estou fazendo aqui. Mas, de repente, a maioria dos dinamômetros da CBTEC vem com uma wideband. Você pode utilizar ela para acertar. Vai na sua cidade, onde tem um dinamômetro da CBTEC, e aí pede para ele colocar o wideband lá na saída do seu Fusquinha e faz esse acerto aqui do carburador. Beleza? Esse aqui já está modificado no esquema. Então, amigos, antes de mais nada, queria pedir para vocês que não fiquem chateados com a gente por interromper esse vídeo, porque eu vou trazer aqui uma mensagem de um patrocinador que ajuda muito o nosso canal e ajuda a trazer mais vídeos como esse. Então, se de repente para você pode ser interessante, você já ouviu falar em criptomoedas, mercado de ativos digitais? Pois bem, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, mas não sabe por onde começar ou não sabe por onde estudar um pouco sobre isso. E é hoje a notícia que eu vou trazer para vocês, porque um grande apoiador do nosso canal já há algum tempo é a Mercado Bitcoin, a MB. Ela é referência no mercado de transação ali de criptomoedas, então se você quer comprar ou vender criptoativos ali, ou moedas digitais, enfim, como você preferir, a Mercado Bitcoin é, sem sombra de dúvidas, a melhor alternativa. Pois bem, se você não entende muito, eles têm um pacote para te ajudar a começar nisso devagarinho, aos pouquinhos. A partir de R$50 investidos, vocês já conseguem ter ali um bônus de mais R$25 na sua primeira movimentação. Então, colocou 50 lá e comprou alguma criptomoeda, algum ativo digital ali, você já consegue ali, depois de 7 dias, ter mais 25, ou seja, Mercado Bitcoin trinca junto ali, para você conseguir aumentar ali a sua reserva de ativos digitais. E com isso,
sem sombra de dúvidas você já consegue vir aos poucos ali, mexendo qual a moeda, ou melhor, descobrindo qual a melhor moeda que se adapta, você vai começar a ver a flutuação do mercado, o momento de comprar, o momento de vender, se você quer comprar para economizar e ter ali uma segurança, ou se você quer de repente ficar fazendo ali, compra e venda, pá, pum e tal, realiza, volta, vai, eu ganhei, perdi, ganhei, voltou, enfim, com certeza contem com a Mercado Bitcoin para conseguir fazer isso. Além, lógico, deles conseguirem te ajudar ali a fazer essa compra e venda, eles também têm uma série de materiais ali de comunicação e educativos ensinando um pouco melhor como funcionam essas moedas e os melhores indicadores para você saber ali quais as tendências de mercado você vai encontrar. Então tem o link aqui na descrição, vocês podem usar o nosso cupom também aqui para conseguir ativar essa promoção. Tá tudo aqui explicadinho. Se você tem mais qualquer dúvida antes de fechar, é sempre muito importante ler todas as condições. Eu te expliquei aqui basicamente de uma maneira simplificada, mas tem todas as condições aqui por baixo. E bom, faça assim como eu e muitos outros seres humanos, né? Porque hoje não é nem só os brasileiros, né? Enfim, você quer fazer um pezinho de meia e aí quer começar nesse mercado, começa com a MB, começa com o mercado Bitcoin. Vamos voltar pro vídeo que tem carburador para acertar hoje. Bora! Bom, então aqui a gente tem um quadro e eu vou anotar aqui alguns números. Com giclée de 150 e 100 no DIAR, nos 2000 RPMs ele dava mais ou menos 1,2 de lambda, média eu não vou nem colocar e alta também não vou colocar, porque a gente não sabe os valores que ele mostrava pra gente ali. Então agora nós temos 200, o ar virou 0,90 e agora a gente vai medir 2.000 RPM, uns 3.500 e lá para os 5.000 RPMs, quanto que vem de mistura. Ligar é sempre um bom começo depois do remate, né? Três, dois, um, bora! Outra coisa, aceleração rápida. A gente não explicou como é que faz o ajuste de aceleração rápida. É verdade. Camarada, né? Mas tem um carburador que está bem pior do que o outro de aceleração rápida. Sim. Será que a gente vai dar um grauzinho na bombinha ali? Tem bengala ali, né? Tem bengalinha. Tem bengalinha, tem bengalinha. Mas ok, calma. Por enquanto, vamos ficar aqui, ó. 2.000 RPM é a primeira medida, certo? Sim. Bota aí 1 de lambda. Porque um deu 1.04 e o outro tá dando 0.99. Média. Média, vamos botar aqui 3.000 RPM. Vamos lá. Ixi, 1.1 de lambda. Vamos lá, 1.11 e 1.07. Tá. 1.1 então. É. Tá ruim, hein? Alta. Ah, aí nem chegou, viu? Nem chegou que o negócio tava muito crazy ali já. Já tava muito pobre, né? Já tava muito pobre. A ideia é que a gente consiga pelo menos tirar ali uns... né, uma mistura legal ali, uns 80 e pouquinho ali de pé trancado pra gente ver o que vai acontecer. Bom, 200 ainda não foi o suficiente. Vamos mais um refresh? Subir mais um mapa? Mais um? Vamos subir mais um mapa pra gente ver. Mas melhorou. Sim. Ou seja, os meio milímetros que a gente aumentou, caiu mais ou menos um 0,2 aqui, certo? Certo. Caiu mais ou menos um 0,2 de lambda. Então de 1.2 foi para 1 de lambda. Opa,
Marcelo. De 1.2 de lambda foi para 1. Então, se a gente aumentar mais uns 40, não é nem mais meio, mais 40, chegaria num número aprazível. Calma que a gente já conversa, vai. Mateuzinho, Marcha. tira aí, bota o carregador de bateria aí para não interromper a conexão da rede CAN. Ninguém fecha a porta, ninguém abre porta. Pode abrir porta. Isso aí no meio do remap desgraça o módulo. E a ventoinha não ligou, hein? Dois e meio. Nossa, mas tá muito maior do que deveria ser, né, tiozão? Muito, 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 muito. Mas, tudo em nome da ciência, né? Tudo em nome da ciência. A vida é assim, tiozão. Tem umas que se contentam com muito e outras que se contentam com pouco. É isso aí. Já dizia um filósofo. Eu não vou nem perguntar o nome desse filósofo. Não? Não. Você não teve aula de filosofia no colégio? Faz muito tempo, né? Olha. Faz muito tempo. Já era filosofia ou ainda era estudos sociais? Estudos sociais. Era estudos sociais na sua É, época? de verdade. É, eu sei que é. Melhor, né? Uma boia. É, melhor, às vezes. Para as pessoas que perguntam, porque tem pouco mecânico fazendo isso aqui que a gente está fazendo, quantos remaps você já teria feito nesse tempo? Bastante. É uma luta às vezes, né, tiozão? Porque eu também entendo a galera do carburado, porque às vezes tem uns remaps que dá uma embaçada, sabia, tiozão? Vê o próprio Honda do alemão lá, quando a gente foi acertar lá no tudo que dá. Foi tanta coisa que a gente teve que resolver no meio do caminho, problema e bomba, sabe? Que no fim do dia tem treta pros dois, né? Tem treta pros dois, mas eu ainda acho fantástico como que um troço plenamente mecânico que em, sei lá, 10 minutos ou menos aqui eu expliquei para vocês como funciona, o princípio básico, evidentemente. Como que esse troço funciona tão bem, né? E você vê, mudamos ali, abriu o buraco e já baixou a sonda lá, já deu tem diferença. mistura. Cara, dá diferença, né? E hoje, lógico, a gente tem toda a tecnologia wideband, eu tô com o datalog da FT para acertar o tamanho do giclê. Mas o que a galera fazia Nem o Ferdinando não tinha isso na época. Ferdinando? Ó, a bomba da rápida. É. Ó. A gente vai ter que dar um carinho nela daqui a pouco. Matheus, Vamos pro lugar. mãos à obra. Vamos fazer ligar aqui agora até encher as cubas. Ah, porra, agora o pit stop foi bom que até combustível lá. Ai, tem que acertar a lenta de novo. Puta merda. Se esqueci. Voltou com um de sonda. A few moments later. Vamos lá de novo, amigos. Vamos ver se a gente conseguiu melhorar um pouco com aquele giclê. Parece que pouca coisa melhorou, hein? Tá feio, inclusive. Vamos lá. 3, 2, 1 e bora. Ruim.
ruim. Mas temos dados, que é o que nos importa. Eu vou fazer uma outra puxada, só para garantir que realmente esse é o resultado, mas falta muito combustível ainda. Vamos lá, mais um datalog. 3, 2, 1 e bora! Sobe a rotação e ele vem sobe a rotação e ele vem empobrecendo. Melhorou, de fato melhorou, mas estamos travados aqui. Bom, vamos para o nosso quadro, vai, 2.000 rotações. 2.095, 0,95. 3.000, 0,96. Girou 4.000 RPM. 1. Bem pobre. E agora? Que coelho a gente pode tirar dessa cartola? Porque estamos ficando quase sem giclê. Melhorou, mas não o suficiente para o que a gente quer. Precisamos agora ou de um giclê de ar menor para fazer ele dar mais restrição e puxar mais pelo giclê principal. É uma saída, porque 95 ali nos 2.000, se de repente ele começasse ali 95, 90, 85 lá no corte, ia ficar top. Seria uma solução. Vamos tirar esses carburadores e vamos conversar para ver o que a gente consegue fazer para melhorar essa nossa história. Aliás, espera aí. Antes a gente podia medir uma, né? Vamos, né? Pode ser? Vamos medir uma, só pra gente ter ideia da potência. Vamos lá. Cavalos. 33 cavalos de roda com 8 kg de torque. Bom, temos um número que está bem ruim. Um número que está bem ruim, mas a curva, ok, os pontos de falha, tem os misfires acontecendo, a mistura tá ruim. Mas vamos lá, vamos ver que coelhos a gente consegue tirar dessa cartola. O tiozão tem que ter alguma saída pra gente. Bom, amigos, não temos aqui um giclê de ar menor e acho que vai mudar muito pouco agora passar para 2,5, passar para 3. Putz, já não vai mais ser muito a solução. Podemos tentar, mas a questão é, a gente consegue colocar mais diâmetro, menos a gente não consegue, né? Na verdade, assim, até dá, o pessoal coloca estanho e tal, tudo mais, mas não é o ideal, né? Depois, sei lá, Deus livre, solta um pedaço, essa porcaria vai parar lá dentro do motor, já viu aí o tamanho da desgraça. Tem algum coelho para tirar dessa cartola, tiozão? Sempre tem, né? Sempre tem? Sempre tem, né? Qual é a sua sugestão, tiozão? A sugestão são os tubos misturadores. Você vai nele? Vou aumentar o diâmetro. Você vai fazer isso aí? É o jeito, né?
A ideia do tiozão é muito boa. Bom, tiozão, abre aqui pra gente mostrar pra galera as canetas agora de um carburador, no caso desse aqui. Ficam embaixo dessa peça chamada moeda. Então precisa tirar, sabe que tem que furar e não tem outro jeito, né? A gente tem Tem que moedas estragar. novas. Temos. Então, que bom. Que bom, né? Que bom. Temos moedas novas, temos tubo, mas vamos lá, vamos desmontar Temos ele. uma moeda só? Não, Temos várias moedas? temos várias. Olha, então, ok, eu já fico mais tranquilo, que daí me dá a chance de eu poder errar algumas vezes lá no, Não vai precisar, não vai precisar. nesse ajuste técnico que a gente vai fazer. Estratégia, tiozão. Eu vou repetir aqui esse processo nesse outro carburador. E aí, já voltamos para trocar uma ideia com vocês, que eu acho que eu já captei qual vai ser o plano do tiozão. É um plano bom. Bom, galera, então agora para vocês conseguirem enxergar aqui de uma maneira bem realmente, não diria didática, mas para vocês conseguirem enxergar aqui de uma maneira bem visual, esse aqui é o tubo misturador ou emulsionador, ok? Ele fica aqui dentro, tá? E ele é o camarada que regula, veja, o giclê de ar, ele está aqui na diagonal, ele vai ligar aqui, ó, como se fosse um Y, aqui neste canal, ele vai interagir aqui com esses orifícios que estão aqui na lateral. Junto disso, ele vai ter lá embaixo, aonde vem o giclê principal, certo? Olha lá, ó. Fica mais ou menos aqui. E bem aqui, galera, é onde fica o buraquinho que vai efetivamente passar o combustível que vai ser jogado aqui no injetor. Bom, já tem até umas cracas aqui, ó. Limpar essas cracas tudo aqui. Isso aqui vai zoar o nosso rolê. Tirar aqui todas essas. Pegar depois um algodãozinho e limpar. Bom, qual é a ideia? Tiozão, sua sugestão envolve aumentar isso aqui, certo? Aumentar os furos. Aumentar os furos. Essa é o que a gente chama de caneta, tá? De um carburador. Ele tem esses furos aqui na lateral. Esses furos vão permitir que mais combustível passe por aqui e que entrem efetivamente lá no injetor do nosso carburador. Beleza? Então, um dos truques é que a gente pode aumentar o tamanho desses furos. Inclusive, olha que coisa peculiar aqui, tiozão. Dá uma olhada. Tá vendo que tem um furo aqui que está, inclusive, bem fechado, quase tampado? Então, de nada adianta a gente aumentar o tamanho do giclê principal que vai aqui embaixo, se esses orifícios aqui da nossa caneta estiverem originais. Nesse caso, tá? Como está caminhando para um conjunto muito esdrúxulo, e novamente, eu não sei o porquê, mas esse motor está pedindo muito mais combustível desses carburadores do que o habitual. Uma estratégia para poder aumentar a demanda de combustível é você justamente aumentar aqui o diâmetro desses orifícios aqui da nossa caneta, certo? Dá para fazer mais orifícios também, mas eu acho que a gente consegue fazer aqui já uma retrabalhadinha de leve, acho que já vai ser o suficiente. E depois eu quero só dar uma escariadinha aqui nessa ponta, para dar um sazon, um tom perro. Bora lá. Temos brocas de quê? 1 milímetro? É bem pequeno, menor que 1 milímetro, pô. Vamos passar 1 milímetro para ir na calma, no amor? Tá faltando muito lá, não tá? Uns 20%.
Eu iria de 1,5. Pra garantir, Porque a gente né? vai ter o giclê de baixo para fazer. É que a gente pode sempre... Ah, isso aí que o tiozão falou é muito importante. A gente pode, sempre que a gente precisar, eu posso aumentar a caneta e voltar o giclê principal para uma medida menor. E a gente tem giclês menores, né? Na verdade, a gente tem mais giclês, 150, 175, 100... Tem? Então, beleza. Então, vamos sem medo passar direto para de 1,5. Desse lado, já está aberto. Deste outro, ainda não. Vamos abrir do outro lado agora. Eu vou agora só passar a broca de 2,5 aqui para limpar, já que a gente passou, né, a broquinha menor, para limpar qualquer restinho ou rebarba que ficou lá dentro. E agora uma outra coisa é, eu vou escariar esses furos com a broca de 2,5. Então só uma passadinha de leve na mão mesmo. Então aqui o que é escariar? Ó? Se você olhar aqui esse lado, onde eu já escariei, ele fica tipo um funilzinho, ó. Desse lado aqui ele está o furo reto. Então eu não vou passar para 2,5, eu vou só escariar. É um bom hábito quando você mexe aqui com esses orifícios. Ó, vou dar uma rebolhadinha de leve aqui, ó. Pronto esse aqui. Galera, se esse orifício agora é muito maior, o que eu estou fazendo aqui é, se esse duto vai ficar muito maior, o giclê do ar vai ficar menor. Por essa razão, a gente vai mudar toda a progressão de combustível, aumentando esses furos aqui. Ou seja, não é exatamente a mesma coisa, porque além de eu mudar a progressão, eu estou mudando a quantidade de combustível que ele vai deixar passar, ainda obedecendo o giclê de baixo, mas como eu não tenho giclês menores aqui, ou seja, digamos que você se depare numa situação em que você não tem um giclê de ar menor para colocar e ainda está faltando em alta, essa seria uma saída para você conseguir reduzir o tamanho do seu giclê de ar. Beleza? Então, aumentando esses furos, naturalmente que o vácuo gerado por esse cara vai jogar mais combustível aqui neste injetor principal. Beleza? Esse está pronto. Já vamos voltar ao giclê principal de novo? E eu acho que o ideal seria diminuir, né? O que você acha? Porque já está muito grande, né? Temos outros giclês. 175? É 175, 175 mesmo? Então vamos começar, vamos voltar aqui. A gente estava com 250 de giclê. Vamos voltar para 175. Vamos voltar para o giclê de 175 e vamos ver quanto que essa agulha, estágio 3 aí. Agulha não, né? Caneta. Caneta. Tem que lembrar da Montblanc. Foi a Montblanc que eu fiz ali. Ó! Vamos deixar ele esquentar um pouquinho. Vamos ver se já melhorou um pouco. Considerando que estamos com o giclê bem menor. Rapaz! Não é que essas canetas aí... Aumentou o tempo de injeção? Aumentou o tempo de injeção na média absurdo. 3, 2, 1 e bora!
já deu uma boa despiorada. Inclusive um dos lados do motor tá legal. O lado direito aqui faltou comida. Então tem uma descompensação ali no comando, cabeçote, enfim, que não tá muito legal. Mas a curva já ficou bem mais plana. Eu vou dar mais uma outra puxada e vamos ver se ele mantém o mesmo resultado. Vamos lá. Algo me diz que inclusive temos pops and bangs. É, mas essa canetada aí, ela é legal. Quanto deu? 31, repetiu? 31 de roda? Mas realmente a sonda da direita ali tá faltando, tiozão. Tá faltando considerável. Em diversas faixas de funcionamento, ó. Muito bom, muito bom, muito bom, legal. É o caminho. Voltamos os giclês e estamos alimentando mais. Estamos alimentando mais. Deixa eu dar uma roubada aqui, eu vou puxar o datalog agora dessa puxada. Deixa eu roubar mais um pouquinho, manda o notebook aqui pra nós, vai. Agora a gente vai precisar realmente acertar cada carburador de uma maneira diferente, para a gente conseguir equalizar ambos. Uma pergunta, quando eu tiro o pé, ou melhor, quando eu afundo o pé, tá abrindo a borboleta igual nos dois? Tá 100% da borboleta aí aberta? Todos estão 100% abertos. Vou dizer para você, parece que tem um cilindro apagando nesse lado da direita, porque eles vêm bem parecidos durante praticamente todo o funcionamento. O da esquerda vem um pouco mais de excesso. Direito ali. Bom, vamos para os números, vai. 0,90. Melhorou. No da esquerda, vamos basear só pelo da esquerda, porque o da direita caiu muito fora. O da esquerda, 8,5. A 3.000. 4.000. 90, Mateuzinho. 4,5. Vai chegar no 5, tiozão. Não tem nem ponto ainda. Não tem nem ponto ainda. 85 de média. Pois é, né? E ele dá uma secada lá em cima, o que é ok. Mas... O sinal de rotação se perde um pouco aqui. Como é que tá? Tem interferência mesmo, porque é um sinal bobina impulsora. Tá com aquela gambis lá, né? É. Foi sorte de funcionar, até pra te falar a verdade. Uhum. Tô sabendo. Bom, aparentemente carburador da direita é um carburador que a gente tem que mexer. O da esquerda, talvez eu nem encostaria nele. Concorda comigo? Concordo. Eu nem encostaria com ele. Porque parece que tá muito bom. Vamos engordar o da direita? Vamos desmontar e ver o que tá acontecendo, né? Não tem muito o que ver. Tem alguma coisa entupida, será? Vamos lá. Vamos dar uma olhada nele, vai. Acho que eu fiz merda. E a culpa disso é minha. Eu acho que eu coloquei a caneta com os furinhos desalinhados. Sabe? Tipo, só botei lá e... Se esqueci. Esqueci não, na real, tipo, eu tava tão feliz que tinha escariado bonitinho assim, só soltei ela ali dentro, botei a chave e pau! Eu acho.
Vamos tentar descobrir. Eu vou fazer uma marquinha agora antes de tirar, só pra gente ver se estava alinhado ou não. Se tá alinhado, daí a gente tem outro problema. É, não. Agora que eu parei pra pensar, é a alta, né? É sorte, né? É, sorte Se você não olhou pra colocar... É verdade. É verdade. Quer ver que eu fui burro? Marca da minha chavinha de fenda. Aqui. Tá torto. Tava assim, ó. Ele tá meio na diagonal. A vontade de botar o 200 aí. Nele. Só nele. Você deixa. Você deixa, tiozão. Deixa eu pegar. Porque eu ainda daria uma engordada no outro lado, sabe? Talvez eu ainda daria uma engordadinha no 175. Só pra ver. O orgulho do Silvinho aqui soprando o giclê. O Silvinho mexeria? O quê? No Hercules, assim? Não sei, acho que sim. É. Acho que sim. Vamos para o teste. Vamos lá. Será que eu fiz merda? Será que eu não fiz merda? Vejam, amanhã vocês entram... Não, brincadeira, a gente vai descobrir hoje, velho. Hoje esse carro sai daqui com cavalos e acertado. Por enquanto a gente está só fazendo a parte de combustível, ainda tem a parte de ignição pra gente resolver com este Fusquete. Bora lá. Ah! Rapaz! Só na resposta do pé aqui eu acho que tem coisa. Vamos deixar o wide entrar aqui. Ah! Tem que acertar a marcha lenta de novo. Não aguento mais essa história. Põe casaco, tira casaco. Toda vez tem que fazer a marcha lenta de novo. One eternity later. Tenho boas expectativas. E data logger iniciado. Bora! Ai, porra! Ai, caralho! Fala agora! Fala dele! O miserável é o miserável, não é, tiozão? O miserável é o miserável. Caramba, viu, meu? Veio mesmo, hein? Certinho na sombra. Mano, falei pra você, Certinho na vou sombra. dar outra e ainda vai vir mais. Vai. Quer outra? Vamos. Quer outra? Vamos. É. 38 cavalos de roda. Nossa, até o... Outro som, né? Mas eu quero fazer outra coisa. Precisa mudar o de cá, né? Oi? Precisa mudar o giclê de cá. Não precisa. Tá juntinho os dois. Tá. Quer ver? Pega ali que a gente vai olhar o data logger. Eu vou te mostrar isso aí. Eu te falei que ele tinha uma diferença de compensação nos dois Tem cabeçotes. mesmo. Ficou em ciminha. Te falei. Tem alguma coisa no cabeçote da esquerda. Bom. Matheus, caneta em mãos? Em mãos. 2.000 RPM. Sim. 85. 3.000. Sim. 87. 4.000. 86. Perfeito. Em ciminha, né? Em
em cima. Remap ficou, ó. Pinou. A malha fechada tá... Correção No menos de pelo. 5%. E 4.800, 8,4. Fala dele agora. Fala que só acerta a injeção. Ai, só acerta a injeção, magreiro, filha da puta. Bom, agora que venham os cavalos, né? Agora chegou a hora da pistolada. Olha a temperatura dos cabeçotes. Lembra que estava mais de 140 graus? Agora com o acerto adequado do carburador, ele trabalha bem mais gelado. Sem ventilador, sem nada. Ele tá aqui só com a ventoinha. Óbvio, a tampa tá aberta, o que ajuda muito. Depois, o ideal é que a gente faça um teste andando com o carro mesmo, dando um rolê com ele, entendendo qual é a temperatura. Bota uma GoPro aqui por dentro e a gente dá uma chuteada com ele. Bom, pistolinha. Bora. Tá melhorada. 38 de roda. Quase não ganhou. Já vieram mais alguns cavalos. O miserável é o miserável, velho. Quer apostar como vem mais? E a temperatura dos cabeçotes baixou, né? 128? ...40.71. Calma. Vamos por mais. Não deixa nem a roda parar, ó lá. Ó. Ah, moleque! Bora, cuidado, Nico. Vai cair aí, Nico. Da hora, da hora. Essa é das que gostam. Falei pra você. Tá gostando, né? Tem umas que não gostam. Essa é das que gostam. Agora vamos pro tudo ou nada. Ou vai vir 42, ou vai cair. Às vezes acontece, Mas pelo visto, tiozão, essa é das que gosta. Ah, moleque, caralho! O barulho tá mudando.
Tá subindo mais liso. Claro que tá, velho. Olha lá, ó a curva. Ó a curva lá, ó. Ó, o bicho já tá até nervoso, meio. Pouco pé ali já. Não é possível que ela vai aguentar mais, velho. Não é possível. Já não era pra estar aguentando, tiozão. Mas tá bom, tá bom. Vai ser isso aí. Vai ser isso aí, eu acho. Até onde parar de ganhar, vai. Uma puxada atrás da outra, 99 graus de temperatura de óleo. Da hora. Chega. Chega. Da hora. Caramba, mais de 10 cavalos, hein? Do começo até o final foram de 33 para 44 cavalos de roda. 11 cavalos de roda. Não parece muito, mas considerando que a gente partiu de 33, é um terço. É verdade. É um terço a mais. Ganhei um terço de motor a mais. Esse carro deve estar esperto agora na Pô, rua, hein? de acelerar no Dino já tá um. Já tá. Vou. Petinho, hein? É. Você é doido. Tá aqui o nosso pequeno veículo alemão do começo do século passado. Ainda tirando muitos sorrisos. Legal, né, velho? A gente felizão com 40 cavalos de roda, né? Cara, mas é muito legal como esses mecanismos 100% mecânicos funcionam ali sem nenhuma... Lógico, aqui eu tô acertando usando o hack, né? Porque eu tô usando a FT para fazer um datalog, para me mostrar ali um pouco de tudo que tá acontecendo, mas é impressionante como de uma maneira 100% mecânica é possível a gente otimizar o funcionamento desses carros e deve poder fazer muito mais. Novamente, 11 cavalos de roda não parece muita coisa, a gente sabe que zero nada de pressão em qualquer carro turbo hoje, a gente tira essa potência a mais. Mas nessa mecânica antiquada, eu tenho certeza que com mais alguns detalhes e upgrades, até, às vezes até simples de se fazer, a gente consegue ganhos muito satisfatórios, né? Novamente, eu tenho muito que aprender ainda, eu não entendo nem perto do que os grandes especialistas de carburador entendem, mas o que eu pude averiguar de informações, espero que tenha conseguido trazer ali de uma maneira clara e de certa forma didática para vocês, porque é aquela história, se você entendeu a moral da história de tudo isso que eu fiz aqui, certamente que vocês vão conseguir reproduzir aí, né? E você vê, por um detalhezinho, uma caneta que eu coloquei um pouquinho mais de ladinho ali, a gente já estava com um cabeçote totalmente descompensado do outro lado. E se eu não tivesse me atentado nisso, seguramente que eu ia ter passado de conta ali no Giclée e tal, e o problema não era esse, né? Então é isso. Estou muito, muito, muito feliz
por enquanto, com o resultado da calibração desse Fusquinha. Não esquentou, não passou de 150 graus em momento nenhum durante todos os testes que a gente fez aqui. Mas o que interessa vai ser com a tampa do motor fechada. E aí a gente quer fazer um desafio. Eu quero ir com esse Fusquinha pra gente tomar uma água de coco lá na praia, tiozão. Topa? Vambora. Sem Eu dúvida. acho que dá, né? Sem dúvida, lógico. Eu acho que a gente chega e a gente volta. E aí com isso a gente vai colocar uma câmera ali dentro do compartimento do motor, filmando a temperatura para que a gente consiga ter uma ideia ali do quanto ele vai esquentar nesse caminho do vai e volta e tal na estrada, que é uma situação complicada para qualquer pessoa que tenha ali um air cooled desses aqui. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo aqui no canal, com muita nerdolagem automotiva, totalmente old school, fazendo realmente como se fazia antigamente. Na verdade, não, né? Que eu sou Nutella e fiz de wideband e não de ouvido, mas eram o que os grandes mestres da calibração, que ainda estão aqui conosco, faziam e ainda fazem com louvor. Então é o que eu sempre digo, tem que tirar muito o chapéu para essa galera de antigamente, porque sem tanto acesso à informação como hoje, em uma pesquisa rápida de internet, eu consegui coletar diversas informações para trazer para vocês. Esses caras desenvolviam isso com anos e anos e anos de trabalho, tirando receitas e coelhos e mais coelhos de cartola para conseguir chegar ali num resultado satisfatório. É isso. Antes da gente pegar a estrada, precisamos revisar o freio, né, tiozão? Que até hoje, de cara de pau, a gente ainda não mexeu nesse freio, que a gente deu um rolê na rua e já constatamos que não estava nada legal. Então, queremos fazer isso com segurança, então vamos fazer uma revisão nos freios desse Fusquinha. E aí vamos pra rua pra gente testar a brutalidade desses 44 cavalos de roda. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ali é o Matheus, ali é o tiozão, eu sou o Ricardinho e até a próxima. Fui. Imagina na pódio. 50 vem.